Olá pessoal, vamos continuar o nosso assunto de análise. Na aula passada vimos arranjos simples e agora vamos dar uma olhadinha em permutações simples, que é o tema de hoje, certo? Pessoal, o que é uma permutação? Como é que eu identifico uma permutação? Eu identifico da seguinte forma: permutar significa trocar de posição, trocar a ordem. Então, quando eu quero permutar elementos, eu simplesmente vou pegar os elementos e mudar a ordem. Então, dado um conjunto de N elementos, quando eu pergunto quantas permutações eu consigo fazer com esses N elementos, significa dizer quantas sequências com esses N elementos eu consigo formar. Então, eu tenho uma, troco de posição, outra, troco de posição, outra. Então, o total de maneiras que eu consigo trocar a ordem de N elementos é chamado permutação de N. Tudo bem? Vamos ver a definição aqui, formal. O número de permutações de N elementos de um conjunto A, tomados N a N, é o número de sequências de N termos que podemos formar com os N elementos do conjunto A. Lembra disso? O cara lê isso aí, aparentemente é estranho, mas tem que ter calma. Você tem N elementos e quer tomar os N elementos. E a única coisa que você quer alterar é a ordem. Eu costumo dizer que em permutação, a única coisa que diferencia suas escolhas é a ordem. Então a ordem dos elementos é a única coisa que importa. Aí um aluno vai dizer: Fabiano, mas em arranjo, a ordem também importa. Mas no arranjo não é só a ordem. Imagine que eu tenha 10 números, de 1 a 10. E eu quero escolher 3 para formar uma sequência. Eu posso escolher 1, 2, 3. Isso é uma sequência. 3, 2, 1 é outra. De 1, 2, 3 para 3, 2, 1 eu alterei a ordem. Mas eu podia escolher 5, 6 e 7. Então a diferença de 1, 2, 3 para 3, 2, 1 é a ordem. E a diferença de 1, 2, 3 para 5, 6 e 7 não é a ordem. É a natureza dos elementos. São os elementos que eu escolhi que são distintos. Conclusão: num arranjo, as suas escolhas elas se diferenciam pela ordem dos elementos ou pela natureza dos elementos. Quer dizer, quem você escolheu para formar aquela sequência. Numa permutação, não. Sempre é pela ordem. Então, se você tem 1, 2, 3, e eu quero usar o 1, 2, 3 para formar uma sequência, eu posso escolher 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Então, a única coisa que eu estou fazendo é mexer na ordem. E quando eu faço apenas mexer em ordem, é uma permutação. Mas é o seguinte também, velho. Toda permutação está inclusa no arranjo. Quer dizer, uma permutação é um arranjo que a quantidade de elementos e a quantidade que você quer escolher são iguais. Então eu posso dizer que todo arranjo de N a N, é uma permutação de N. Beleza? Vamos organizar essas ideias. Vem cá. Imagine que eu tenho o conjunto A dado por 1, 2, 3, 4. E eu quero formar uma sequência com 4 números. Pô, eu tenho 4 e quero formar com os 4. Essa sequência é formada por números distintos, porque estamos falando de uma permutação simples, em que não se repete elementos. Então eu tenho 4 possibilidades para o primeiro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o 4. E não sei se vocês estão percebendo que isso é 4 fatorial. 4 fatorial, 24. E isso, na realidade, é uma permutação de 4 elementos. Quer dizer, o que é permutar 4 elementos? É pegar os 4 elementos e formar uma sequência com esses 4 elementos. E o total de possibilidades seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial. Não sei se vocês estão percebendo. Se eu quiser fazer uma permutação de N elementos, eu teria N elementos para colocar formar uma sequência com os N elementos. Então eu teria N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até 1. E isso, na realidade, é N fatorial. Então, a fórmula de permutação de N elementos é N fatorial. Ela está aqui no cantinho. Ó. N fatorial. Agora, deixa eu fazer uma observaçãozinha rápida. Toda permutação de N elementos é a mesma coisa que um arranjo de N elementos em N lugares. Arranjo de N a N. Que pela fórmula que a gente estudou agora é N fatorial dividido por N menos N fatorial, que seria N fatorial sobre 0 fatorial. Só que a gente acabou de ver que permutação de N elementos é N fatorial. Então isso daqui tem que ser igual a N fatorial. Qual é a conclusão que a gente tira? Esse 0 fatorial é 1. Eu já tinha dito isso a vocês, mas estou confirmando que esse arranjo de N a N vai dar N fatorial sobre 0 fatorial.
Só que o arranjo de n, n a n é a permutação de n elementos, que é n fatorial. Conclusão, esse denominadorzinho aqui tem que ser 1, para poder isso ser igual. Esse finalzinho aqui só é igual se o denominador for 1, se n fatorial for 1. 0 fatorial for 1, no caso. Ok, pessoal. Só assim, para mostrar a você que esse 0 fatorial tem que ser 1, senão aquilo estava errado. Então, espero que esteja claro. Permutar n elementos significa trocar a ordem desses n elementos, e o total de permutações é o total de maneiras que eu consigo trocar essa ordem. Tudo bem? E isso abre as portas para resolver um monte de questão. Apesar que você poderia também fazer por contagem, mas já começa a complicar um pouco. Se você só souber contagem, você vai ver que alguns exercícios que envolvem permutação, principalmente o próximo, que é com elemento repetido, aí vai ficar muito mais difícil de ser resolvido. E com essa teoria facilita bastante. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo 1. O número de anagramas que podemos formar com todas as letras da palavra explodir é... Primeira coisa, o que significa anagrama? Anagrama significa sequência de letras. Olha para cá. Toda palavra é um anagrama. Quando você escreve a palavra lápis, você está usando uma sequência de letras. L-A-P-I-S, uma sequência de letras. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aquilo é um anagrama. Mas se você pegar essas letras L-A-P-I-S e muda a ordem, você vai encontrar um outro anagrama com as mesmas letras. E não tem que ter sentido, não. Se você pegar L-A-P-I-S e escrever I-P-S-A-I-L, no caso não pode repetir o I. Você entendeu? Conclusão, você vai ter um outro anagrama com essas letras. Tudo bem? Então, anagrama é qualquer sequência de letras, não importa se ela tenha sentido como palavra ou não. Toda palavra é um anagrama, mas nem todo anagrama é uma palavra da nossa língua. Então, quantos anagramas, o número de anagramas que podemos formar com todas as letras da palavra explodir? Quer dizer, pode ter sentido ou não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas letras tem explodir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Todas são diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e descobrir quantas maneiras eu consigo trocar a ordem dessas 8 letras. E trocar a ordem significa permutar. Então, é uma permutação de 8 letras, que dá 8 fatorial. Resposta, letra A. 8 fatorial. Tem gente que iria fazer por contagem. 8 tracinhos. Eu teria... Quantas letras tem explodir? São 8 diferentes. Então, 8 possibilidades da primeira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não pode repetir, por isso que vai diminuindo. E isso é 8 fatorial de qualquer jeito. Beleza, pessoal? Só que tem hora que, se você for ficar usando o princípio da contagem, vai dar muito trabalho também. Então, essa ideia de permutação veio para facilitar a nossa vida em muitas questões. Vamos lá. Exemplo 2. Dá uma olhadinha aqui no que vai dizer o exemplo 2, certo? Outro exemplo muito parecido. Eu gosto de fazer isso quando estou falando de análise. Eu pego exemplos bem parecidos que mudam detalhes e tem respostas completamente diferentes. Vê só. O número de anagramas da palavra explodir, nos quais as vogais aparecem juntas é... Veja só. Eu quero que as vogais apareçam juntas. E isso dá uma coisa muito diferente, que é o seguinte. Eu vou escrever aqui 8 tracinhos. Porque agora eu tenho uma condição. Eu quero que as vogais permaneçam juntas. Então eu vou olhar as vogais de explodir, que são E, O, I, e juntá-las. E, O, I. Eu juntei, só que eu estou juntando aqui na frente, viu, pessoal? Presta atenção. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Juntei as 3 vogais. Agora, atenção. Quando ele disse que as vogais têm que ficar juntas, E, O, I, tem que ser E, O, I, ou podia ser O, I, E, O. Eu não posso mudar a ordem dessas vogais. Conclusão. Quando eu junto as 3 vogais, eu posso permutá-las ali dentro. Elas estão juntas, mas eu posso mudar a ordem delas. Então, de cara, o que é que eu já tenho ali com aquelas 3 vogais? Uma permutação de 3. Então, eu posso permutar essas 3 vogais. Agora um erro gravíssimo. Aí o aluno olha assim, sim, agora eu vou pegar o restante, que são as 5 consoantes, e posso permutar as 5 consoantes. Mas o problema grave é o seguinte.
Se você fizer isso, apenas permutar as 5 consoantes, você estaria deixando as 3 vogais juntas na frente. Se ele tivesse dito, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra explodir? Em que as vogais fiquem juntas na frente, no início, tudo bem. Botava as 3 vogais no início, permutava, e os 5 que restaram, permutava. Mas essas vogais não tem que ficar juntas no início. Elas podiam ficar juntas no final, no meio. Elas podiam ter uma consoante, as vogais juntas, e o restante das consoantes. Podiam ter 2 consoantes, as vogais e o restante das consoantes. Conclusão, essas vogais elas têm que ficar juntas, mas podem estar em qualquer lugar. Só que em qualquer lugar, juntas. Então eu costumo dizer que quando ele manda você juntar numa permutação, aquilo que você juntou passou a ser um elemento nessa permutação. Passou a ser uma coisa só, como se fosse uma letra só. Então quando você for permutar agora aqui, vem cá, você vai ter que permutar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, você vai ter agora 6 elementos para serem permutados. Quem são os 6? As 5 consoantes e este grupo de vogais que passou a ser uma coisa só. Conclusão, eu vou ter uma permutação de 6. Só que se você prestar atenção, vou até colocar uma ideiazinha que a gente usa muito em análise, é a ideia do I, que é o princípio fundamental da contagem, se baseia nisso. Eu vou permutar as 3 vogais e também vou permutar esses 6 grupos que eu tenho aqui, no caso as 5 consoantes e esse grupo de vogais, esses 6 elementos. Então, como eu quero permutar as 3 vogais e os 6 elementos que tenho aí, eu multiplico. Se fosse uma coisa ou outra, a gente soma. Então tem uma regrinha que a gente agora tem que ter muito cuidado com essa aplicação, mas é válido na grande maioria dos exercícios. Então, nesse caso, eu vou somar ou vou multiplicar? Eu tenho que permutar as vogais e permutar os 6 elementos que tem no geral. Então, eu multiplico. Ok? Isso vem da contagem. Eu tenho permutação de 3, é 3 fatorial. E permutação de 6, 6 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. E 6 fatorial é 720. Então, no caso, eu tenho 6 possibilidades de arrumar essas 3 vogais. E depois, quando eu for arrumar esse grupo de vogais com as consoantes, eu tenho 720 opções. Então, eu tenho 6 opções inicialmente para a primeira etapa, que é arrumar as vogais. E depois 720 opções para a segunda etapa, que é arrumar os 6 grupos. Então, eu tenho escolhas que são feitas em etapas sucessivas e independentes. Por isso que eu posso multiplicar, que é o princípio fundamental da contagem. E esta multiplicação vai dar 4.320. Então existem 4.320, letra E, opções para eu escrever anagramas da palavra explodir, nos quais as vogais aparecem juntas. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na próxima aula, a gente vai ver permutações com elementos repetidos. E esse assunto o bicho vai pegar, porque existem muitos probleminhas e ele é mais difícil. Então essa reta final de análise, em que envolve permutação com elemento repetido e combinação simples, são as próximas aulas, eles serão um pouco mais difíceis. Mas a gente só vence com muito esforço. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Até a próxima.